precisamos entender a mensagem do Senhor de uma maneira mais profunda, envolvendo as Escrituras. As próprias Escrituras nos dão esse fundamento para poder avançar mais no propósito e no entendimento. Nós olhamos aqui, por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus sobre os eleitos. E quando a gente fala de eleitos aqui, nós precisamos ter em mente as duas casas de Israel, que juntas, gentios e judeus, unidas em Cristo, para o cumprimento deste propósito. E Jesus ora, aqui em João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando nós olhamos para o tabernáculo, nós entendemos ali que existem divisões, tem o átrio, tem o santo, tem o lugar santíssimo, e Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nós precisamos entender e discernir através das Escrituras a importância que existe lá na sombra, porque ela traz para nós elementos para revelar o propósito desses últimos dias e de que templo ele está tratando aqui no Apocalipse 11. E olhando para essa oração sacerdotal de Jesus, de santificar na verdade e a palavra sendo a verdade, nós olhamos porque tudo que está nas Escrituras apontam para Cristo, apontam para Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo, e Jesus também é a porta. E no tabernáculo existe uma porta de entrada. E em João 10, verso 1 diz que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E ele mesmo diz no verso 7, eu sou a porta das ovelhas. Quando nós olhamos nos profetas, eu vou elencar aqui o profeta Zacarias, no capítulo 5, verso 2, ele tem a visão de um rolo voante apontando aí para a palavra. E esse rolo voante, ele tinha uma medida de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. E nós precisamos entender o porquê dessa medida, e que tudo isso aponta para a obra do Senhor sobre o seu povo. Quando nós olhamos lá em Êxodo 27, verso 16, nós encontramos ali a porta do átrio, o início dessa trajetória, e a cortina dessa porta, ela tinha exatamente 20 côvados. E nós já percebemos aí que Jesus sendo a porta, nós olhando aqui para a cortina, vamos ver que ali tem tecidos, tem o azul apontando para o reino dos céus, tem a púrpura apontando para o reinado, né? Para ser reis. Tem ali também o carmesim apontando para o sangue, porque é uma cor avermelhada, e também o linho fino apontando para a santidade. É o convite de Jesus para todos nós de entrar por este caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós avançamos aí no entendimento, o pórtico do templo de Salomão tem exatamente a medida deste rolo voante, de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Quando nós analisamos ali o profeta Zacarias, ali é uma mensagem de juízo para aqueles que experimentam da palavra, mas eles tratam esta oportunidade de maneira que eles tratam com mentiras, um juízo contra os salteadores, um juízo contra aqueles que roubam, né, as suas ovelhas. E por isso que Jesus falou em João 10:1, quem não entra por esta porta é ladrão e salteador. E quem não trata essa palavra devidamente, apontando aí para os apóstatas, com certeza para eles vem uma palavra de juízo. Mas essa mesma medida do rolo voante, que aponta para o pórtico, é um convite para as duas casas de Israel. Por quê? Se nós pegarmos aí as duas tábuas, e na lei nós temos duas tábuas, e usar essa mesma medida do rolo voante, que é a palavra, nós temos aí duas tábuas com 20 côvados de altura e 10 côvados de largura. Se nós colocarmos as duas tábuas uma do lado da outra, nós vamos ter a mesma altura, só que a soma das larguras vai dar 20 côvados. 10 mais 10 vai dar 20 côvados. E as duas tábuas também apontam para as duas casas de Israel. É a união, é o propósito que o Senhor tem para as duas casas de Israel, de juntas, gentios e judeus, caminharem num mesmo propósito. Então, quando nós olhamos ali as medidas de 20 por 20, nós vamos chegar a um entendimento, a um desfecho, a um destino, que a medida do lugar santíssimo é de 20 côvados por 20 côvados. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você que entra pela porta do átrio, você precisa avançar em Cristo, porque ele é o sumo sacerdote, e ele que ensina os seus servos a chegar no lugar de destino, que os irmãos já comentaram aí, de ter a estatura do varão perfeito. É um convite às duas casas de Israel. Nós sabemos aí que a medida da Nova Jerusalém tem medidas iguais, é um cubo.
né? E lá está Apocalipse 21, verso 16. E Mateus 5,48 vai falar para nós, sede perfeitos. E essa palavra perfeitos sejam maduros. Maduros. E Paulo vai escrever 1 Coríntios 16, do 13 e 14, de sermos firmes, varonilmente, em amor. Por isso que o destino aponta para o lugar santíssimo, de sermos semelhante à medida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou sempre trazer essa colocação, porque é interessantíssimo dos irmãos observarem, porque o Santo dos Santos era um lugar inacessível. Ele não era um lugar acessível pelo homem. Somente quem poderia entrar lá era o sumo sacerdote. E aí vem Jesus num templo físico e literal, quebra tudo, põe tudo de pernas para o ar e diz assim, ó, a casa do meu pai é um lugar santo. E é o que ele diz? Eu vou destruir esse templo e eu vou reedificar em 3 dias. Eles dão risada de Cristo, né? Como assim? Tu vai destruir, tu vai reedificar esse templo em 3 dias. E aí, quando ele ressuscitou, os discípulos e todo mundo entendeu que ele estava falando do seu corpo. E quando a gente vê o acontecimento que veio na sequência da morte de Jesus, no tempo exato, o véu do santuário se rasgou. E nos deu essa intrepidez de adentrar no Santo dos Santos. E a gente não está falando disso assim de uma forma literal, em que os irmãos vão caminhar e vão entrar num lugar físico literal, Santo dos Santos, ou se não, que nem o pastor Pedro aqui falou, vamos lá reconstruir o templo. Então, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma ousadia que nós, como filhos de Deus, não tínhamos, e hoje temos, de entrar no lugar santíssimo. Eu sou aficionado por isso na palavra de Deus, eu gosto muito. Quando aparecem números, aparecem medidas, e essas coisas se repetem, você pode ir lá, irmãos. Você pode ir lá que Deus está falando coisa. Você pode ir lá que Deus está querendo montar peças para te trazer uma mensagem. E na maioria das vezes, ou na plenitude das vezes, essas mensagens são muito reveladoras e muito impactantes. Por exemplo, essa que o irmão Ricardo trouxe agora, da medida das tábuas da lei, né, de ela ter 20 côvados de altura, de comprimento e 10 de largura, e somando as duas dá 20. Não é à toa que ele falou a respeito da janela que está o véu, de ser dessa medida, e também a questão do santo lugar ser essa medida, né? De ter esses números. E aí você olha Jesus falando que, e eu acho que em 1 Pedro também fala, e numa das cartas de Paulo também, que a pedra de esquina, a pedra que faria o povo de Israel tropeçar, era o próprio Senhor Jesus. Ou seja, as pedras da lei faziam Israel tropeçar. Faziam Israel dar uma topada, vamos dizer assim, né? Naquela pedra de esquina, né, aquela pedra de tropeço, né, que era o Senhor Jesus, que ele é a própria lei, ele é as próprias tábuas, na verdade, que aquilo não era para estar escrito ali, na Nova Aliança aquilo está escrito aqui, dentro do coração, mas aquela pedra que contém, aquelas tábuas que contém aquela lei, fazia o próprio povo de Israel tropeçar. E Paulo fala isso, 1 Pedro acho que fala isso, se não me engano. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Aquelas duas pedras juntas formavam a plenitude da lei. E ali estava o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. E a medida exata para que pudéssemos entrar dentro do lugar mais precioso, que é na presença de Deus, onde lá na lei estava a Arca da Aliança. Então, você começa a entender por que Apocalipse 11 tem uma medida de santuário. Está sendo averiguado se no teu coração, no meu coração, no coração daqueles que forem testemunhas, se está a medida e a estatura da varonilidade perfeita, plena, que é a medida de Cristo, que é a fiel testemunha. O Senhor é a própria lei. O Senhor tem nele a lei do Pai, os estatutos do Pai, e foram cumpridos na pessoa de Jesus quando ele se fez carne. Então ele é a fiel testemunha. Ele é aquele que entrou primeiro, porque nele estava a medida das duas tábuas, 20, que lhe dava acesso ao trono do Pai e que criou acesso por nós pelo seu vivo e reto caminho, foi a sua carne rasgada no madeiro, que nos possibilitou a mesma coisa. Só que no tempo da profecia, no início da última semana, quando as duas testemunhas aparecerem, está sendo averiguado quem são aqueles que vão estar na estatura perfeita para poderem ser investidos por Deus e fazerem coisas mirabolantes na primeira metade da última semana. É isso que esse texto, por isso que esse texto de Apocalipse 11 começa dessa forma, falando de uma medida. Cristo, Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Então você vê, existe uma profundidade, uma largura, e isso, irmão, não está só falando de uma sombra, está falando de coisas vindouras, que é a Cidade Santa, as medidas da Cidade Santa, as medidas da noiva,
Olha, sobe aqui nesse monte, vou te mostrar a noiva, a cidade santa, que desce do céu ataviada para o seu esposo. Deus, ele nos correlaciona, nos mostra, nos faz iguais, nos fez iguais à nossa mãe, que é a cidade que está no céu. Nós temos que ter, primeiro, aqui, antes da glorificação, uma medida, uma estatura, para depois da glorificação alcançarmos uma outra medida, uma outra estatura, uma superior, de glória em glória, que é a estatura dos 144 côvados, que estão nas muralhas da cidade, da cidade santa, da Nova Jerusalém. Não mais aquela medida da sombra, mas a medida da realidade, da medida da coisa vindoura, da eternidade. Então, assim, 144 côvados está naquela muralha lá para nos remeter aos 144 mil, que está se formando e só vai estar formado em plenitude no toque da sétima trombeta, na ressurreição dos santos, quando todos juntos formarmos o time dos 144 mil, e aí sim, eternizados em corpo, revestidos de incorruptibilidade, já começarmos lá no início do milênio a vivermos a eternidade por 1000 anos, e depois a eternidade após os 1000 anos, quando a nova cidade, a cidade santa desce do céu, e aí sim se cumpre toda a plenitude de Deus, Deus sendo tudo em todos.